Oi, pessoal. Então, hoje eu vou gravar alguns exercícios de derivada, né? Tanto exercícios de regras de derivação, quanto exercícios em que você não pode usar regras de derivação e aí tem que recorrer à definição, tá? A gente já trabalhou com isso nas aulas, né? Mas vou fazer alguns exercícios da lista e um extra também. Então, ó, primeiro vamos contextualizar, né? É, Percebam que essas regras de derivação você pode usar sempre quando as funções envolvidas são todas deriváveis. Então, por exemplo, se você tiver a f derivável no ponto x0, a g derivável no ponto x0, então a f mais g também é derivável no ponto x0 e tem a regrinha. Mesma coisa com produto, quociente e tal, certo? Então, quando todas as funções envolvidas são deriváveis, beleza, você aplica a, as regras, né? A respectiva regra aqui, tá? Agora perceba que essa proposição não afirma nada quando uma delas não é derivável. Por exemplo, e se a g não for derivável em x0? O que eu faço? Né? Aí, como a regra não diz nada, você tem que recorrer à definição. Isso foi visto com detalhes nessa aula 8 aqui. Até o título diz, né? Quando que a gente não pode usar essas regras. Tá? Então aqui tem vários, na aula 8 tem vários exemplos de que você tem que recorrer à definição e eu vou reforçar hoje isso aí com mais alguns exemplos da lista, tá? Mas, por exemplo, até mesmo a regra da cadeia aqui, perceba? Ó, cadê? Tá aqui, vamos pegar aqui melhor. Ó, também tem que ter tudo derivável. A f é derivável, a g é derivável e aí a composta é derivável, tá? Agora, quando uma delas não é derivável, você tem que recorrer à definição e foi estudado nessa aula 8 aqui, tá? Então, hoje, como eu disse, eu vou reforçar. Então, ó, vou começar a fazer alguns exercícios aqui, já estão feitos na verdade. Ó, 3.11 da lista 1, tá? Então ele pergunta em que pontos essas funções são deriváveis. Então perceba, ó, vou começar com o A. Antes de abrir aqui a resolução, vamos discutir um pouco. Ó. Primeiro, isso aqui é uma composição. É a composição desse polinômio com uma raiz, tá? E a gente sabe, vimos na aula 6, que raiz não é derivável no zero. Então, raiz tem um problema de derivabilidade no zero. Então, olha, isso aqui pode te dar um problema quando a raiz zerar, o que tiver dentro da raiz zerar. Que, felizmente, como é uma soma de números positivos, né, é só no zero. Então, esse ponto zero, x igual a zero, você não pode aplicar regra, porque vai ser uma composição com uma função que não é derivável, justamente nesse ponto. Então, aqui no zero, que é o único ponto que zera a raiz, você vai ter que tomar um certo cuidado, tá? Tanto nesse quanto nesse, tá? Mas vamos discutir primeiro o A. Então, olha só a minha resolução aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, pronto. Ó, tá aqui a função, repetir, né? Muito fino. Então já separei, ó, pontos em que precisamos usar a definição. Aqui eu escrevi aquilo que eu comentei. Raiz de u não é derivável quando u é zero. Então você vai precisar usar a definição quando esse u aqui for zero, que felizmente é só no zero. Por quê? Porque é uma soma de caras maiores ou iguais que zero, então vai dar zero só quando os dois forem zero, né? Zero, zero, só no zero, tá? Então, aí eu vou ter que usar a definição. Então, como é que fica a definição? Lembrando, f de x menos f de zero, x menos zero, e faz ir para zero, porque eu quero a derivada no zero. Então, ó, f de zero claramente é zero, joga zero aqui dá zero. Então, fica só o f de x, quando x vai para zero, sobre x, tá? O que eu posso fazer aqui, né? Eu vou tentar tirar um x aqui para cancelar com o de baixo. Tem um jeito mais esperto de resolver isso, tá? Mas vamos fazer assim, do jeito mais talvez natural. Então, ó, eu tirei em evidência x à quarta, porque dá. Tem 4 e 6, dá para tirar x à quarta, sobra isso. E aí eu tiro da raiz. Como é uma raiz par, cuidado aqui, ó. Como é uma raiz par,
deveria sair em módulo. Lembra disso? Só que, como é positivo, porque está ao quadrado, eu não preciso desse módulo. Tá? Então, eu não coloquei, mas a rigor teria que sair em módulo. Isso facilita aqui, porque está ao quadrado, então não tem um módulo. Agora eu posso cancelar esse quadrado com esse 2, eu obtenho só isso. Agora eu tenho um produto de duas funções, que uma vai para zero e a outra vai para 1, claramente. Então, isso é zero. Moral da história, ela é derivável no zero e a derivada é o valor do limite, né? Que é zero, desse limite quociente, do quociente aqui. Tá? Da variação média, né? Variação instantânea derivada. Então tá aqui, limite da variação média. Já estamos lembrando tudo, né? Então isso aqui essa função f também é derivável no zero e dá zero, tá? Agora, nos pontos em que não zera o que está dentro da raiz, né, você pode aplicar a regra, porque a raiz é derivável nos pontos diferentes de zero. A gente viu isso, tem até a fórmula, né? A derivada da raiz de u é isso. Mas para quando o u não é zero, tá? Pode ver que nem faz sentido no zero, né? Dá um zero embaixo. Então, a fórmula só vale para cara diferente de zero. Então, olha o que eu escrevi aqui. Para x diferente de zero, f é derivável em x0 pela regra da cadeia mesmo. Tá? Por que a f é derivável? Porque vai ser uma composta de funções deriváveis. Porque a raiz já fora do zero ela já é derivável. Tá? Então, o exercício não pede, mas a gente pode até calcular pela regra da cadeia. Então, ó, como é que fica? Deriva raiz de u, 1 sobre 2 raiz de u. E aí multiplica pela derivada do u. Certo? Regrinha da cadeia. Derivando isso dá isso, então só cancelando esse 2 fica assim. Tá? Então, a resposta seria o que? Essa função é derivável em todos os pontos. Isso aqui é a fórmula da derivada para caras diferente de zero. E essa é a fórmula no zero, dá zero também. Tá? Pode ver que essa fórmula nem faz sentido no zero, né? Com baita de um zero embaixo. Tá? A gente já sabia que essa fórmula vale só para diferente de zero. Tudo bem? Agora, o, o B eu não vou fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem, façam assim que puder. Só que eu só vou dar uma dica. Bom, na verdade eu vou quase que fazer. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que aqui, como o B é quadrado, ó, vou colocar na lista 1 aqui, ó, é quarta e quadrado, vai acontecer o quê? Aqui é 2, né? Então você não vai conseguir tirar x à quarta, você vai tirar só x quadrado aqui. E aí ele não sai mais quadrado, sai x só que em módulo, lembra? Então não dá mais para cancelar direto isso aqui. O que você vai ter que fazer? Abrir nos laterais. Aí você vai ver que a direita dá 1 e a esquerda dá menos 1. Esse cara. Esse cara não é mais x, esse cara depende, a direita e a esquerda vai ser ou 1 ou menos 1. Tá? Escreva isso aí. Claro, só estou dando uma dica, é para vocês fazerem. E aí, esse limite não existe porque a direita vai dar 1 e a esquerda vai dar menos 1. Tá? Então a função não é derivável, porque o limite que dá a definição de derivada não existe. Tá? Então, está praticamente feito, é só escrever. Tá? Agora eu vou fazer um mais complicado, que foi de prova bem antiga, que as provas antigas eram todas dissertativas, então os exercícios eram mais longos e elaborados, né? Então, é que eu lembro que esse aqui foi, acho que, meu primeiro ano da Poli, faz tempo. Opa, não, deixa essa cor mesmo. Então, ó, o exercício era o seguinte, ele dava essa função, que tem muitos problemas aqui, né? É raiz, então raiz não é derivável no zero. Quando zerar isso aqui, você não pode aplicar regra. Quando zerar isso aqui, também não pode aplicar regra. E aí ele pergunta a derivada em 3 e em zero, tá?
Então, ó, antes de fazer o A e B, vamos fazer uma discussão. Então, quando a gente precisa usar definição? Você já dá para descobrir antes. Quando você vai precisar usar definição? Qual a única função que pode ter problema aqui, né? Que tem problema? É a raiz. A raiz cúbica, nenhuma raiz, né? Solta assim, raiz n, é derivável no zero. Então, sempre quando zerar aqui e zerar aqui, você vai ter que usar a definição, tá? Então, aqui, quando zerar aqui, tem que usar a definição. Isso aqui é zero, claro, só no zero, óbvio. Esse aqui é zero em vários pontos, ó. Vários não, dois, né? Você resolve isso aqui, tira o quadrado, ou esse é zero, ou esse é zero, né? Porque é um produto dando zero, um dos fatores tem que ser zero. Esse só é zero no 1 e esse só é zero no zero. Então, na verdade, você tem. Seriam três pontos, mas aqui bateu, né? O mesmo ponto que zera esse, zera esse. Então, são dois pontos em que você tem que usar a definição. Não pode aplicar regra porque zera a raiz, tá? Isso foi feito com mais cuidado na aula, aquela aula 8 que eu mostrei, tá? Quando não podemos usar regras, tá? Tô fazendo mais rápido porque é um exercício. Tem que assistir aquilo antes. Então, olha só. Então, esses dois pontos são os que eu tenho que tomar cuidado. E aí ele pergunta assim, calcule a filinha de 3 e a filinha de zero, tá? Então, no 3 não está entre os pontos que eu tenho que tomar cuidado. Então, no 3 eu posso aplicar a regra. Então, não vou fazer por definição o 3 porque é mais fácil fazer por regra, tá? Não é tão simples porque a função é meio complicada, mas dá para fazer por regra. Então, ó, para no x igual a 3, a gente pode usar as regras. Quais regras? Produto. E ao derivar cada fator, eu vou ter que usar uma cadeia. Então, não é tão simples também, né? Mas acredite, por definição é muito pior. Então, vamos lá, vamos usar a regra. Então, ó, eu indiquei a regra do produto. Derivo o primeiro, escrevi a raiz cúbica como um terço, porque para usar o tombo, tá? Então, derivo o primeiro, mantenho o segundo, mantenho o primeiro, derivo o segundo. Esta é a regra do produto. Então, ao derivar esse, ó, é uma composição raiz com polinômio. Então, como que eu faço? Deriva, chamo isso de u, deriva em u, ó, a derivada de um terço, você tomba e subtrai 1. E agora eu multiplico pela derivada do u, que é o que está dentro. Regra da cadeia. Mantém esse, e aqui também uma cadeia, né? Porque é seno de x a um terço. Derivo o seno da cosseno, e aí eu multiplico pela derivada desse daqui. Tá? Muito parecido. Então, aí é só calcular no 3, dar esse número horrível aqui. Tá? Era uma questão dissertativa, você podia deixar assim. Tá? Agora, no zero que ele pediu, você não pode usar a definição. Tá? Ou você não pode usar a regra, tem que usar a definição. Então, olha só. Aí eu vou usar a definição. F de x, porque eu quero no zero, né? X menos zero, tá? Tá aqui, quando x vai para zero. Esse é o f de x. O f de zero claramente é zero, né? Porque zera os dois fatores até. F de zero é zero. Então fica assim, tá? Como que eu vou me livrar disso aqui? Eu vou tentar usar um fundamental aqui, porque está dando zero sobre zero. Para usar o fundamental, ó, eu reservei. Na verdade, eu chamei o x de raiz cúbica de x ao cubo. Então aqui ficou um quadrado, aqui ficou um x. Esse aqui eu vou usar como fundamental daqui a pouco. E esse aqui eu vou ver o que vai dar. Tá? Então tá aqui, ó, na outra página. Agrupei daquele jeito que eu disse, para usar o fundamental e aqui. E aqui eu coloquei aquele, ó, dentro da mesma raiz cúbica. Eu posso fazer isso, né? Produto e divisão você pode, né? Colocar na mesma raiz. Você não pode na soma, né? Soma de duas raízes não é a raiz da soma. Lembrem disso. Então tá aqui. Joguei na mesma raiz. Fiz as simplificações, ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar x. E aqui é como eu disse, é o fundamental. Então, ó, esse vai para menos 1 e esse vai para 1, então dá 1. Dá menos 1, tá? Então, f' é menos 1. Então, ela é derivável no zero, tá? Ela é derivável no zero e
dá menos 1. Então, você vê, não é porque tem uma raiz que zera no zero que você já vai dizer que não é derivável. Não, você tem que. Isso significa apenas que você não pode usar as regras. Você tem que usar a definição, tá? Aqui é o fundamental porque é da forma seno de u sobre u, exatamente o mesmo u, e o u vai para zero, tá? Cuidado com isso também. Fundamental é só quando seno de u sobre u e o u vai para zero, como é este caso aqui, tá? A gente discutiu bastante esse fundamental naquela aula de exercícios de limite, tá? Agora vamos para uns mais fáceis, vai? Da lista 3, para a gente lembrar um pouco da derivada de exponencial, que a gente não trabalhou ainda. Então, ó, cadê a lista 3? Está aqui, ó. Ele tem uma série de exercícios envolvendo exponencial e logaritmo. E aí ele pede para calcular, né? Uma série de funções envolvendo, e ele pede para calcular a derivada. Então, tá aqui. Esse primeiro eu peguei porque tem muita gente que confunde a regra do tombo com a regra da exponencial, né? Então, olha só, esse aqui, o D, é x a e esse aí é x. Então, a regra do tombo você sempre vai usar quando você tem um x a um cara fixo, como este caso aqui. O e é uma constante, tá? Esse aqui é o contrário, é uma base e a variável está no expoente. Olha a diferença dos dois. Então, este é a regra do tombo e este é a regra da exponencial, tá? Então, como é que fica a derivada? Esse eu vou usar o tombo. Tombo e subtrai 1. Fica assim feio mesmo, não tem problema. E esse? Esse eu vou usar a regra do exponencial, só que é muito fácil, né? A derivada de ax é a própria ax, não tem nem cadeia, nem nada. No próximo vai ter cadeia. Então pronto, essa é a derivada. Eu só quis com esse exemplo, é simples, só para mostrar a diferença de x a e ax, tá? A variável está embaixo e o outro está em cima. Então são regras diferentes, tá? Vamos ver esse, o e. O e é o seguinte, é, é exponencial, mas com uma composta. A gente vai usar a regra da cadeia aqui, tá? Você poderia usar um quociente aqui, vai dar a mesma coisa, mas eu quis fazer de um jeito mais simples. Como é uma exponencial, tem aquela propriedade da exponencial que você pode botar para cima e colocar o menos 1, né? Que é aquela u a menos 1, né? Então eu escrevi esse segundo, para não usar a regra do quociente, poderia usar, eu escrevi assim. Mesma coisa, tá? E nesse primeiro que eu fiz algo parecido, para não ter que na hora da cadeia derivar um quociente aqui. Poderia até usar a regra do x a menos 2, né? Que no fundo fica muito mais fácil, né? Claro, você pode usar o quociente aqui, mas eu escrevi assim. Tá? Se vocês quiserem até um bom exercício, façam sem essas manipulações algébricas e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então eu fiz a manipulação apenas para me facilitar a minha vida. Então vamos lá. É uma soma, derivada da soma é a soma das derivadas. Legal. Mas cada parcela eu não tenho um e a x igual de cima. Eu tenho um e a uma função de x, regra da cadeia. Então vamos lá. Como que eu derivo esse? Derivo e a u, é a própria e a u. E aí eu multiplico pela derivada do u. Está indicada aqui. Tá? Não derivei ainda. Esse é a mesma coisa. Derivada de AU e AU. E aí eu multiplico pela derivada do u. Tá? Aí eu vou fazer essas derivadas agora. Aqui, tanto num quanto no outro, é a regra do tombo, né? Tombo menos 2 e subtrai 1 fica menos 3. Esse tombo 2, subtrai 1 fica 1. Pronto, tá aí. Esta é a derivada. Pode deixar assim, né? Não tem acho que muita coisa para fazer, dá para tirar o x e o 2 em evidência, mas pode deixar assim, tá? Agora vamos ver o k para lembrar da derivada do logaritmo. Então, é o logaritmo e do arco tangente também, né? É o logaritmo do arco tangente. A gente sabe derivar os dois, é uma composta. Regra da cadeia. Derivo ln de u. A derivada do ln de u é 1 sobre u, está aqui. Só que eu estou derivando em x e não em u. Aí eu multiplico pela derivada do u. Regra da cadeia.
A derivada da arcotangente a gente viu que é essa coisa aqui, tá? Então pronto, acabou o exercício. Então esses aqui eles são mais simples, tá? Só, claro, alguns são trabalhosos, longos, mas é só aplicar regra nesses, tá? São diferentes daqueles primeiros que eu fiz. Quis fazer dos dois tipos. Tudo bem? Então é isso. É só alguns exercícios para dar uma ajudada aí na lista com essa parte de, principalmente com a parte que você tem que usar definição de derivada. Então tá, em breve eu gravo mais alguns exercícios, tá? Para ir preparando para a prova. Então, até a próxima.